Fico feliz que tenha vindo. Vou aproveitar para dividir um pouco da minha vida com você. Já aviso, tem momentos lindos, mas também tem feridas que ainda doem. Tenho 74 anos hoje, mas as lembranças continuam tão vivas na minha cabeça como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu tinha só 14 anos quando saí de casa pela primeira vez para trabalhar como empregada. Meu pai dizia que era uma oportunidade, que o dinheiro ia ajudar a família toda e que eu ia aprender a me virar na vida. Mamãe concordou, mesmo sem muita vontade. Vovó Benedita não. Ela fez o sinal da cruz quando soube e disse que menina nova não devia sair de casa assim. Antônia, isso vai te roubar a infância, minha filha. Lugar de criança é brincando e estudando. Ela resmungava enquanto me ajudava a dobrar o pouco de roupa que eu tinha para levar comigo. Nossa casa era simples, de barro batido, com telhado que deixava entrar goteiras quando a chuva era forte. Tínhamos um quintal pequeno onde mamãe plantava mandioca, couve e um pé de mamão que dava frutos grandes e doces. Era um pedacinho de chão dividido entre tantos. Nascemos 20 irmãos da barriga da minha mãe, mas só 11 vingaram. Os outros, coitadinhos, Deus levou cedo demais. Um quarto só para meus pais, outro onde dormíamos todos nós, irmãos, alguns no colchão de palha estendido no chão, outros em esteiras de taquara que meu pai fazia nas horas vagas. Uma sala pequena que servia para tudo, uma cozinha com fogão a lenha que mamãe acendia antes mesmo do sol nascer e uma área de terra batida nos fundos onde ela lavava nossa roupa em um tanque improvisado. No primeiro dia em que me preparei para sair, fiquei na porta olhando tudo, guardando na memória cada cantinho daquele lugar, sentindo o cheiro do café fresco que mamãe tinha feito especialmente para mim. João, meu irmão de 12 anos, queria me acompanhar até a estrada, mesmo com aquela tosse forte que nunca sarava por completo. Maria e Sebastião, meus irmãos pequenos, ficavam agarrados na minha saia, como se pressentissem que eu ficaria longe. Dona Maria, a senhora tem certeza que quer mandar a menina? Disse comadre Daisy, nossa vizinha do lado, uma senhora magra de mãos calejadas, como as da minha mãe, que apareceu trazendo um bolinho de fubá como despedida. Ela é tão novinha ainda, e essas casas de família às vezes judia das moças. Necessidade, comadre, respondeu mamãe, que estava me ajudando a arrumar o embrulho com minhas coisas. Se pudesse, deixava ela aqui, mas são muitas bocas para alimentar, e o José tá ganhando pouco no canavial. Mamãe não conseguiu esconder os olhos marejados. Ela era forte, minha mãe. Tinha criado tantos filhos nas dificuldades, mas naquele momento vi nela a dor de quem se separa de um pedaço do próprio corpo. Ela era baixinha, magra de tanto trabalho, mas tinha uma força que vinha de dentro, daquelas que a gente não vê, só sente. À noitinha, na véspera da minha partida, ela reuniu todos nós ao redor da mesa para rezar o terço como fazia todas as noites. Naquela ocasião, as ave-marias pareciam ter um peso diferente. Vovó Benedita, que morava conosco desde que vovô partiu, segurava as contas do seu rosário de madeira gasta pelo uso e murmurava as orações com os olhos fechados. De vez em quando, eu a pegava me olhando com aqueles olhos fundos que pareciam ver além do que estava ali. Na manhãzinha seguinte, o galo nem tinha cantado direito quando me levantei. O chão de terra batida estava frio nos meus pés e eu podia ouvir a respiração pesada dos meus irmãos que continuavam dormindo. Peguei o vestido que mamãe tinha passado na véspera, o único que não estava remendado, e me vesti quietinha para não acordar ninguém. Mas mamãe já estava de pé, como sempre. Encontrei ela na cozinha, mexendo a polenta no fogão a lenha. O cheiro doce do fubá, misturado com o da lenha queimando, encheu meu coração de uma saudade antecipada. Come um pouco antes de ir, filha, disse ela, servindo um prato fundo com a polenta fumegante e um pouco de leite que a vaca da comadre Daisy tinha dado na véspera. Era uma extravagância, aquele leite. Sinal de que o dia era especial, mesmo na sua tristeza. A senhora não precisava gastar o leite comigo, mãe, murmurei, enquanto saboreava cada colherada como se fosse a última. Hoje é dia diferente, respondeu ela, passando a mão nos meus cabelos que ela mesma tinha trançado na noite anterior. Quero que vá forte,
Foi a primeira vez que vi nos olhos dela algo além do cansaço diário. Era um misto de orgulho e dor, de esperança e medo. Orgulho de uma mãe que, apesar de ver mais uma filha partir para o trabalho doméstico ainda tão jovem, sabia que aquilo significava uma boca a menos para alimentar e alguns trocados a mais para ajudar os irmãos. José, meu pai, homem de poucas palavras, já tinha saído para o canavial antes mesmo de o dia nascer. Despediu-se de mim na noite anterior com um abraço desajeitado e algumas palavras engasgadas. Seja obediente e trabalhe direito. Foi o que conseguiu dizer antes de me dar as costas e sair para o terreiro, onde ficou olhando as estrelas por um tempo que me pareceu muito longo. Meus irmãos mais velhos, Antônio e Rosa, já tinham saído de casa para trabalhar em outras fazendas. Os mais novos ainda dormiam quando parti. Só João, sempre meu companheiro nas brincadeiras de roda e nas colheitas de goiaba no pé que ficava perto do riacho, levantou-se para se despedir. Traz um doce para mim quando voltar, pediu ele, com os olhos ainda pesados de sono, me dando um abraço apertado que dizia mais que qualquer palavra. O caminho até a cidade nunca me pareceu tão longo como naquela manhã. Mamãe me acompanhou até a metade da estrada. Depois voltou para cuidar dos meus irmãos menores que ainda estavam em casa. Vá com Deus, minha filha, foi a última coisa que ela disse antes de dar meia volta. Segui sozinha, carregando meu embrulho pequeno e o coração apertado. Não era medo do trabalho, pois desde pequena eu ajudava nos afazeres domésticos. Era um sentimento estranho, uma mistura de tristeza por deixar o ninho e ansiedade pelo que viria pela frente. A casa onde fui trabalhar era a maior que já tinha visto na vida. 2 andares, janelas grandes, um jardim na frente com plantas que eu nem sabia o nome. Parei diante do portão de ferro com desenhos que pareciam flores. Respirei fundo e bati palmas, como mamãe tinha me ensinado. Uma senhora de meia idade com cabelos presos num coque alto abriu a porta e me examinou dos pés à cabeça, com um olhar que não era ruim, mas também não era acolhedor. Você deve ser a filha da Maria da Conceição, não é? Perguntou ela, com uma voz que parecia querer ser gentil, mas saía meio dura. Sim, senhora. Sou Antônia, respondi, tentando controlar o tremor nas mãos. Pois bem, pode entrar. Vou te mostrar onde vai dormir e o que precisa fazer. Foi assim que começou minha jornada como empregada doméstica. Naquele primeiro dia, aprendi onde ficava cada cômodo, como a patroa gostava que a roupa fosse passada e em que horário cada refeição deveria ser servida. Também conheci os 3 filhos dela. O mais velho, estudante de faculdade, a moça do meio que estava para casar, e o menino mais novo, um garoto de 10 anos que me olhava com curiosidade. À noite, deitada no quartinho dos fundos que seria meu novo lar, chorei baixinho pensando na minha família. Imaginei mamãe deitada no colchão de palha, sem meu corpo para ajudar a esquentar nas noites frias. Pensei nos meus irmãozinhos pedindo por mim, querendo que eu contasse as histórias que inventava antes de dormir. Senti o cheiro do angu com couve que mamãe preparava quando conseguíamos ter verdura fresca. E foi aí que me dei conta de que histórias assim não podem ser esquecidas. Talvez, se você estiver ouvindo agora, também tenha suas próprias lembranças de despedidas e recomeços. Quem sabe possa me acompanhar nessa jornada de memórias que moldaram quem eu sou hoje. Os dias na casa da patroa logo se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Aprendi a conviver com a saudade da minha família como quem aprende a conviver com uma dor crônica. Não passa, mas a gente segue vivendo. Os domingos eram meu consolo, quando eu podia voltar para casa e distribuir abraços e beijos, além do dinheirinho que guardava para ajudar nas despesas. Lembro como se fosse hoje do rosto iluminado da minha mãe quando eu chegava. Ela parava qualquer coisa que estivesse fazendo, limpava as mãos no avental e vinha me receber na porta com um abraço que parecia querer compensar a semana inteira de ausência. Como vai o serviço, minha filha? Estão te tratando bem? Perguntava sempre, enquanto me puxava para dentro e colocava um prato de comida na minha frente, mesmo que eu dissesse que já tinha almoçado. Tudo bem, mãe. A patroa é exigente, mas é justa, respondia eu,
saboreando cada colherada daquela comida simples que tinha gosto de lar. Meus irmãos menores se amontoavam ao meu redor, querendo saber como era a vida na cidade, como era a casa grande onde eu trabalhava, se tinha televisão, luxo que conhecíamos apenas de ouvir falar. Eu contava tudo nos mínimos detalhes, transformando minha rotina de trabalho em aventuras para alegrar aquelas crianças que tão pouco tinham para se distrair. Foi numa dessas visitas de domingo que notei como minha mãe estava envelhecendo rápido. Os cabelos, antes só com alguns fios brancos, já estavam quase todos grisalhos. As rugas em volta dos olhos tinham ficado mais fundas, e suas mãos pareciam ainda mais ásperas, como cascas de árvores antigas. "A senhora precisa descansar mais, mãe", disse eu, enquanto ajudava ela a lavar a louça do almoço. Ela sorriu daquele jeito dela, um sorriso meio triste, meio conformado. "Descanso quando Deus me chamar, minha filha. Enquanto isso, tenho de cuidar dos seus irmãos." Senti um nó na garganta. Naquela tarde, quando voltei para a casa da patroa, levei comigo não só a saudade de sempre, mas também uma preocupação nova. Era como se, de repente, eu tivesse entendido que o tempo não parava de correr, que minha mãe não seria eterna, que nossa família, já tão espalhada pela necessidade, poderia um dia se desfazer de vez. Os meses foram passando, e eu fui me acostumando com a rotina na casa dos patrões. Acordava antes de o sol nascer para acender o fogão e preparar o café da manhã. Depois era limpar a casa toda, lavar a roupa, estender no varal, passar, dobrar e guardar. À tarde, ajudava a patroa na cozinha e cuidava do menino quando voltava da escola. À noite, depois de servir o jantar e lavar a louça, eu finalmente podia me recolher no meu quartinho dos fundos, cansada, mas com a sensação de dever cumprido. O trabalho era pesado para uma menina de 14 anos, mas nunca reclamei. Tinha aprendido com mamãe que reclamar não adianta, só gasta energia que pode ser usada para resolver os problemas. E depois, pensava eu, quantas meninas da minha idade não tinham nem essa oportunidade? Lembro bem da primeira vez que recebi o pagamento. Era um envelope pardo com algumas notas dentro, que a patroa me entregou no final do mês com um ar solene. "Aqui está seu ordenado, Antônia. Você trabalhou bem este mês." Fiquei olhando aquele envelope como se fosse um tesouro. Era a primeira vez na vida que recebia dinheiro pelo meu trabalho. Guardei no bolso do avental e naquela noite, deitada na cama, abri de novo e contei as notas várias vezes, pensando no que poderia comprar para levar para casa no domingo. No dia seguinte, fui até o armazém da esquina e comprei um pacote de balas para meus irmãos menores, um corte de tecido para mamãe fazer uma saia nova e um par de chinelos de borracha para papai, que sempre andava com os dele remendados com arame. Guardei o restante para entregar para mamãe, para ajudar nas despesas da casa. Quando cheguei em casa no domingo, carregando aqueles presentes simples e o dinheiro economizado, vi os olhos da minha mãe brilharem de uma maneira diferente. Não era só alegria por me ver, era orgulho. Orgulho de ver que a filha estava conseguindo ajudar a família, estava se virando na vida. "Deus abençoe suas mãos, minha filha", disse ela, guardando o dinheiro que lhe entreguei numa latinha de banha que escondia debaixo do colchão. "Com isso, vou poder comprar remédio para o João, que essa tosse não passa." A alegria dos meus irmãos com as balas foi uma coisa que nunca vou esquecer. Eles dividiam entre si com tanto cuidado, saboreando cada pedacinho como se fosse o último doce do mundo. João, coitado, com aquela tosse que teimava em não melhorar, guardou a dele para chupar aos pouquinhos durante a semana. Papai não era homem de muitas palavras, mas quando experimentou os chinelos novos, deu um sorriso raro e me agradeceu com um tapinha no ombro. Tá bom, foi tudo que disse. Mas eu sabia que aquele "tá bom" dele valia mais que 1000 palavras. Foi nessa época também que comecei a perceber como a vida era diferente para a família onde eu trabalhava. Os filhos da patroa estudavam em boas escolas, tinham livros, cadernos novos, roupas sem remendos. Comiam carne quase todos os dias, tomavam leite no café da manhã, tinham sobremesa depois do almoço. Tudo isso era um luxo que minha família nem sonhava em ter. A menina do meio, que estava para casar, passava horas falando do vestido de noiva, das joias que ia ganhar,
da lua de mel que fariam em algum lugar longe que eu nem sabia onde ficava. Enquanto isso, eu pensava na minha irmã mais velha, Rosa, que tinha se casado 1 ano antes com um vestido emprestado e uma festa simples no quintal da nossa casa, com bolo de fubá e limonada. Não tinha inveja, não. Acho que já naquela idade eu entendia que a vida dá coisas diferentes para pessoas diferentes e que não adianta ficar olhando para o prato do vizinho. Mas confesso que às vezes, quando estava sozinha no meu quartinho, imaginava como seria se tivéssemos nascido numa família com mais posses, se meus irmãos pudessem estudar em vez de trabalhar desde cedo, se mamãe não precisasse se preocupar com cada grão de arroz que colocava na panela. Foi numa dessas visitas de domingo em casa que notei que a tosse do João tinha piorado. Ele estava mais magro, com olheiras fundas e um suor frio mesmo nos dias quentes. Mamãe contou que tinha levado ele no posto de saúde da cidade, mas que o médico só aparecia de 15 em 15 dias e eles tinham perdido a última consulta porque choveu muito e o ônibus não passou. Dona Daisy deu um xarope de agrião com mel para ele, mas parece que não está adiantando muito, disse mamãe, com aquela preocupação que só mãe sabe ter. Voltei para a casa dos patrões naquele dia com o coração apertado. Durante a semana, trabalhei ainda mais, pedindo à patroa se podia lavar algumas roupas extras, se podia ajudar na limpeza do quintal, qualquer coisa que pudesse render um dinheirinho a mais para comprar remédio para o João. A patroa, que não era má pessoa, apesar de às vezes ser um pouco seca, percebeu minha preocupação e me chamou para uma conversa. — O que foi, Antônia? Você anda com uma cara triste esses dias. Contei a ela sobre meu irmão, sobre a tosse que não passava, sobre a dificuldade de conseguir consulta no posto. Para minha surpresa, ela ficou pensativa por um momento e depois disse: Meu irmão é médico, sabe? Ele poderia dar uma olhada no seu irmão. No próximo domingo, quando for visitar sua família, ele pode passar lá. Foi como se um raio de sol tivesse entrado pela janela num dia nublado. Agradeci a patroa com lágrimas nos olhos, sem saber direito como expressar o tamanho da minha gratidão. No domingo seguinte, o irmão da patroa, um homem alto de cabelos grisalhos e jeito sério mas gentil, foi comigo até minha casa. Examinou João com cuidado, ouviu o peito dele com aquele aparelho que os médicos usam, fez muitas perguntas para a mamãe. Depois, com uma expressão séria que me deu um frio na barriga, ele disse: O menino está com uma pneumonia forte. Precisa de medicação adequada e repouso. Tirou do bolso um papel onde escreveu o nome de alguns remédios e, junto com isso, algumas notas de dinheiro. Com isso você compra os remédios na farmácia da cidade, disse ele para a mamãe. E se ele não melhorar em uma semana, me avise. Pode precisar ir para o hospital. Mamãe agradeceu com a voz embargada, segurando aquele papel como se fosse a salvação. E, de certa forma, era mesmo. Papai, que normalmente não se manifestava nessas situações, veio até o doutor e apertou sua mão com força, numa gratidão silenciosa que dizia mais que palavras. Naquela noite, antes de eu voltar para a casa dos patrões, fiquei sentada ao lado da cama do João, passando a mão na testa dele que estava quente de febre. Você vai ficar bom, João, prometi. O doutor deu o remédio certo e logo você vai estar correndo atrás das galinhas no quintal de novo. Ele sorriu fraco, pegou na minha mão e sussurrou: Traz mais daquelas balas no próximo domingo? Prometi que sim, com o coração apertado. Sabia que seria difícil, que teria que economizar mais ainda, mas por ele, pelo meu irmãozinho querido, eu faria qualquer sacrifício. Na semana seguinte, trabalhei como nunca. Acordava ainda mais cedo, dormia ainda mais tarde. Fazia tudo com tanto capricho que a patroa até comentou: Antônia, você anda caprichando demais, assim vai acabar se cansando. Mas eu não me importava com o cansaço. Só pensava no João, nos remédios que ele precisava, nas balas que tinha prometido levar. No sábado à noite, a patroa me chamou na sala e me entregou, além do meu pagamento, um envelope extra. É um agradecimento pelo seu esforço, disse ela. E tem mais uma coisa. Conversei com meu marido, e se você quiser, pode trazer seu irmão para cá quando ele estiver melhor. Temos um quartinho vago perto da garagem. Ele poderia ficar lá. E quem sabe aprende um ofício com o jardineiro.
Foi como se o céu tivesse se aberto. A possibilidade de ter João perto de mim, de poder cuidar dele, de ele ter acesso a uma alimentação melhor e quem sabe até estudar, era mais do que eu jamais tinha sonhado. No domingo, quando cheguei em casa com a notícia, vi que João já estava um pouco melhor. Os remédios estavam fazendo efeito, a febre tinha baixado, embora a tosse ainda estivesse lá. Contei para a mamãe sobre a oferta da patroa, esperando que ela ficasse tão feliz quanto eu. Mas, para minha surpresa, vi uma sombra passar pelo rosto dela. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse baixinho: "É uma boa oportunidade, filha. Mas será que é isso mesmo que devemos fazer? Mandar mais um filho embora de casa?" Foi então que entendi o peso que minha mãe carregava. A dor de ver os filhos saindo um a um, espalhando-se pelo mundo afora em busca de sustento. A casa, que um dia foi cheia de vozes e risadas, esvaziando-se aos poucos. O coração dela, dividido entre o desejo de manter os filhos por perto e a necessidade de vê-los buscar uma vida melhor. "Não é mandar embora, mãe", respondi, segurando nas mãos dela. "É dar uma chance para o João. E ele vai estar comigo. Vou cuidar dele como a senhora cuidou de nós." Naquela noite, deitada no colchão de palha da minha infância, olhando para o teto de sapé onde tantas vezes tinha contado estrelas imaginárias com meus irmãos, entendi melhor o que significava crescer. Não era apenas ganhar altura ou idade, mas assumir responsabilidades, fazer escolhas difíceis, carregar no coração o peso das distâncias e das saudades. E foi com essa compreensão nova, esse amadurecimento forçado pela vida, que voltei para a casa dos patrões naquela semana, sabendo que em breve teria João ao meu lado e que juntos enfrentaríamos o que o destino nos reservava. O tempo foi passando e as coisas começaram a se ajeitar. João veio morar na casa dos patrões como combinado. No começo, ele estava fraco, magricelo e tímido, mal abria a boca para falar com os patrões. Ficava naquele quartinho perto da garagem, onde arrumei uma cama com lençóis limpos e um criado mudo velho que a patroa não usava mais. "Fica tranquilo, João", eu dizia quando percebia seu desconforto. "É só tratar os patrões com respeito e fazer direito o que eles mandarem." Aos poucos, meu irmão foi melhorando da saúde. A tosse foi diminuindo, ele foi ganhando cor nas bochechas e começou a trabalhar com seu Joaquim, o jardineiro velho que cuidava das plantas e do quintal. João tinha jeito para coisa. Sempre gostou da terra, desde pequeno ajudava a mamãe na horta lá em casa. Logo estava aprendendo a podar as roseiras, a cuidar do gramado, a conhecer cada planta pelo nome. O que mais me alegrava era ver meu irmão tendo chance de estudar. A patroa, vendo que ele era esperto e interessado, arranjou para que ele frequentasse a escola noturna, depois do trabalho no jardim. João voltava tarde, cansado, mas com os olhos brilhando de satisfação. Muitas vezes, na hora do almoço, quando tínhamos uns minutos de descanso, ele me mostrava os cadernos, as lições que tinha aprendido. "Olha, Antônia, já sei escrever o nome inteiro sem errar", me disse certo dia, mostrando orgulhoso seu caderno, onde tinha escrito várias vezes seu nome completo. "Isso mesmo, João", respondi, sentindo um nó na garganta. "Um dia você vai ser doutor." Ele ria da minha pretensão, achando que era brincadeira, mas no fundo eu falava sério. Por que não? Se ele estudasse bastante, se tivesse uma chance que nem eu nem nossos irmãos mais velhos tivemos, quem sabe aonde poderia chegar? Enquanto isso, meu trabalho na casa continuava o mesmo: limpar, lavar, passar, cozinhar, servir, dia após dia, ano após ano. Fui crescendo ali, deixando para trás a menina tímida de 14 anos e me transformando numa moça. Os domingos em casa continuavam sendo minha alegria maior, embora agora tivesse a companhia de João durante a semana. Foi por essa época, eu já com quase 18 anos, que conheci Pedro. Ele trabalhava como entregador na venda do seu Miguel e vinha toda semana trazer as compras para a casa dos patrões. Era um rapaz alto, moreno, de sorriso fácil e jeito tímido. Sempre que me via, tirava o boné e dava bom dia com uma formalidade que me fazia sorrir. "Bom dia, dona Antônia", dizia ele, como se eu fosse uma senhora importante e não uma simples empregada como ele era um simples entregador.
No começo, eu nem prestava muita atenção. Tinha tanto trabalho, tantas preocupações com João, com a família lá em casa, que mal sobrava tempo para pensar em rapazes. Mas Pedro era persistente. A cada semana, inventava um jeito de puxar conversa. Hoje tá um dia bonito, né, Dona Antônia? Trouxe um pé de alface a mais. A senhora pode ficar para sua família. A senhora gosta de música? Vai ter uma festa na igreja domingo. Um dia, percebi que estava esperando ansiosamente pela sexta-feira, dia em que ele vinha fazer as entregas. Me pegava passando a mão nos cabelos quando ouvia a carroça dele se aproximando, ajeitando o avental, olhando se estava apresentável. João logo notou e começou com as provocações de irmão. Hoje é sexta, vai vir o moço das entregas, a Antônia já tá toda arrumada, dizia ele, rindo da minha cara de brava. Mas não adiantava ficar brava. No fundo, eu sabia que João tinha razão. Havia algo naquele rapaz simples que mexia comigo. Talvez fosse o respeito com que me tratava, ou o jeito calmo de falar, tão diferente dos outros rapazes que conhecia, sempre cheios de gracinhas e atrevimentos. Numa dessas sextas-feiras, Pedro chegou mais tarde que o costume. O céu já estava escurecendo, ameaçando chuva. Fui atender a porta com certa impaciência. A patroa precisava das compras para o jantar e já estava reclamando da demora. Desculpe a hora, Dona Antônia, disse ele, com o rosto suado e ofegante. É que a roda da carroça quebrou no caminho. Tive que trazer tudo nas costas mesmo. Olhei para os sacos pesados que ele carregava e para suas roupas molhadas de suor. Senti uma ternura imensa por aquele homem tão dedicado ao trabalho, tão preocupado em não falhar. Não tem problema, Pedro. Entra um pouco, vou te dar um copo d'água. Foi a primeira vez que o convidei para entrar na cozinha. Enquanto ele bebia a água com aquela sede de quem trabalhou duro, ficamos conversando. Ele me contou que tinha vindo do Espírito Santo com a família há alguns anos, que o pai tinha morrido deixando a mãe e 6 irmãos, e que era o mais velho, responsável por ajudar no sustento de todos. Percebi que nossa história não era muito diferente. 2 jovens que carregavam nas costas o peso da responsabilidade por suas famílias. Talvez por isso nos entendêssemos tão bem. Naquele dia, antes de ir embora, Pedro criou coragem e me convidou. Domingo vai ter procissão de São Benedito. Depois vai ter quermesse na praça da igreja. A senhora... Você gostaria de ir comigo? Fiquei vermelha como um pimentão. Era a primeira vez que um rapaz me convidava para sair assim, claramente interessado em mim como mulher, não apenas como a empregada que atendia à porta. Tenho que ir visitar minha família no domingo, respondi meio sem jeito. Ah, claro, entendo, disse ele, escondendo a decepção. Fica para outra vez, então. Mas algo dentro de mim não queria deixar aquela oportunidade passar. Quem sabe quando teria outro convite assim? E Pedro parecia tão bom rapaz. Mas eu volto à tarde, continuei, surpresa com minha própria ousadia. Se você quiser, podemos nos encontrar na praça depois das 4. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como um sol depois da chuva. Pedro saiu praticamente saltitando, esquecendo até de se despedir direito. No domingo, depois de visitar minha família e contar as novidades sobre João, omitindo claro a parte sobre o convite de Pedro, voltei mais cedo para a cidade. Pela primeira vez, senti que o tempo em casa tinha passado rápido demais. Tal era minha ansiedade para o encontro. Coloquei meu vestido de domingo, o único que tinha além dos uniformes de trabalho. Era simples, mas limpo e bem passado. Penteei os cabelos com cuidado, usando a fita azul que tinha ganhado da patroa no Natal. Quando cheguei à praça, Pedro já estava lá, também com a roupa de domingo, o cabelo molhado e penteado para trás, segurando um pequeno buquê de flores silvestres que tinha colhido no caminho. São para você, disse ele, estendendo as flores com uma timidez que me enterneceu. Naquela tarde, caminhamos pela quermesse, comemos pipoca que ele fez questão de pagar, ouvimos a banda tocar na praça. Pedro me contou mais sobre sua vida, seus sonhos de um dia ter um negócio próprio, uma vendinha como a do seu Miguel, mas que fosse dele. Falou da mãe, Dona Conceição, uma senhora brava, mas de bom coração, que criou os filhos com mão firme,
depois que ficou viúva. Contei a ele sobre minha família também, sobre o trabalho na casa dos patrões, sobre João e como ele estava estudando e melhorando de vida. Falei de minhas saudades de casa, do sonho de um dia poder voltar e ficar perto de mamãe para cuidar dela como ela cuidou de todos nós. Conversamos tanto que nem vimos o tempo passar. Quando o sino da igreja tocou, anunciando a hora da Ave Maria, percebi que já estava ficando tarde e que precisava voltar para a casa dos patrões. Te acompanho até lá, ofereceu Pedro. No caminho, andamos lado a lado, às vezes nossas mãos se roçando sem querer, provocando em mim um arrepio gostoso que nunca tinha sentido antes. Perto da casa dos patrões, ele parou e, tomando coragem, segurou minha mão. Posso te ver de novo, Antônia? No próximo domingo? Pode, respondi sentindo o coração acelerar. Mas agora tenho que ir. Me virei para entrar, mas antes que pudesse me afastar, ele segurou gentilmente meu braço e, num gesto rápido e tímido, beijou minha bochecha. Até domingo, sussurrou, antes de sair praticamente correndo, como se temesse que eu ficasse brava com seu atrevimento. Mas brava era a última coisa que eu estava. Entrei na casa dos patrões flutuando, com as bochechas quentes e um sorriso que não conseguia esconder. João, que estava na cozinha ajudando a lavar a louça do jantar, logo percebeu meu estado. Parece que o encontro foi bom, provocou ele com aquele jeito maroto de irmão mais novo. Cala a boca, moleque, respondi, dando um tapinha de leve no braço dele, mas não conseguia parar de sorrir. Naquela noite, deitada na minha cama, fiquei pensando em Pedro, no seu jeito gentil, no beijo inocente na bochecha, nas flores silvestres que tinha me dado e que agora estavam dentro de um copo com água sobre o criado mudo. Pela primeira vez desde que saí de casa para trabalhar, não adormeci pensando nos problemas e nas preocupações. Adormeci pensando em possibilidades, em sonhos, em futuros que até então pareciam distantes demais para alguém como eu. Mas a vida tem seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas que vêm sem avisar. Na quinta-feira daquela semana, recebi uma notícia que mudaria tudo. João chegou correndo no quintal onde eu estendia roupa, com o rosto pálido e assustado. Antônia, tem um homem da nossa cidade aí na porta. Disse que vem trazer notícia de casa. Meu coração gelou. Notícias que vêm assim, na boca de estranhos, raramente são boas. Larguei o cesto de roupa e corri para a porta. Lá estava um senhor que vagamente me lembrava alguém da nossa região, montado num cavalo cansado e empoeirado. A senhora é a filha da Dona Maria da Conceição? Perguntou ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. Sou eu mesma. O que houve? Sua mãe mandou avisar que seu pai teve um acidente no canavial. Tá mal no hospital da cidade. O mundo pareceu girar sob meus pés. Papai, aquele homem forte e silencioso que sempre parecia indestrutível, estava mal a ponto de mamãe mandar um recado assim, na urgência. Como ele está? O que aconteceu? Perguntei, segurando no batente da porta para não cair. Foi a moenda, moça. Pegou o braço dele. Os médicos... Bem, os médicos tiveram que cortar. A notícia sobre papai caiu como um raio em céu azul. Sem pensar duas vezes, pedi licença aos patrões. A patroa, que com o tempo tinha ficado mais compreensiva comigo e com João, não só me deu licença, como adiantou um pouco do meu ordenado para ajudar nas despesas. Vá, Antônia, sua família precisa de você agora, disse ela, entregando o envelope com o dinheiro. O João pode ficar, cuido dele até você voltar. Naquele mesmo dia, arrumei uma trouxa com algumas roupas e parti com o mensageiro, que gentilmente ofereceu uma carona em seu cavalo. Foi uma viagem demorada e cansativa, horas e horas sacudindo na garupa daquele animal, com o coração apertado de preocupação. O que seria de nós? Como mamãe estaria enfrentando tudo isso? E os meus irmãos menores? Quando finalmente cheguei em casa, já era noite alta. A casa estava quieta, apenas uma lamparina acesa na sala. Meus irmãos menores dormiam amontoados no colchão de palha, os rostinhos cansados mostrando que também tinham chorado. Vovó Benedita estava sentada numa cadeira, rezando seu terço como sempre fazia nas horas difíceis. Minha neta, disse ela, levantando-se com dificuldade para me abraçar.
Graças a Deus você chegou. Sua mãe está no hospital com seu pai, não sai de lá desde o acidente. Naquela noite, nem consegui dormir direito. Logo que o dia amanheceu, fui para o hospital da cidade, um prédio pequeno e velho onde o cheiro de remédio se misturava com o cheiro de sofrimento. Encontrei mamãe sentada num banco duro no corredor, o rosto marcado por olheiras profundas, as mãos calejadas segurando um rosário gasto. Mãe! Chamei baixinho e quando ela me viu, abriu os braços num gesto que conhecia desde criança. O abraço que dizia que, apesar de tudo, agora eu estava ali e enfrentaríamos juntas o que viesse. Ele perdeu o braço direito, Antônia, contou ela, entre lágrimas contidas. Os médicos fizeram o que puderam, mas... Como é que seu pai vai trabalhar agora? Como vamos viver? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Papai, que sempre foi o esteio da família, que trabalhava de sol a sol no canavial para nos dar o sustento, agora estava deitado numa cama de hospital, um curativo grosso onde antes havia seu braço direito, o braço que empunhava o facão, que cortava a cana, que carregava os feixes pesados. O braço que, vez ou outra, mesmo cansado, ainda tinha força para erguer os filhos pequenos no ar, provocando risadas. Durante os dias que se seguiram, eu me dividi entre o hospital e a casa, cuidando de papai junto com mamãe e dos meus irmãos menores quando ela precisava descansar um pouco. Usei o dinheiro que a patroa tinha me adiantado para comprar comida, remédios e pagar algumas dívidas que já se acumulavam na venda. Foi uma época dura, de muita preocupação e noites mal dormidas. Papai, sempre tão forte, estava abatido, quieto mais do que o normal. Às vezes, eu o pegava olhando para o lugar onde deveria estar seu braço, com uma expressão de derrota que nunca tinha visto em seu rosto. Não se preocupe, pai, eu dizia, ajeitando o travesseiro ou lhe dando água. O senhor vai ficar bom logo, e nós vamos dar um jeito. Ele apenas balançava a cabeça como quem duvida. Um homem como ele, acostumado a prover, a trabalhar, a ser independente, de repente se via incapaz de fazer as tarefas mais simples. Era um golpe não só no corpo, mas principalmente no espírito. Depois de 2 semanas, pudemos levar papai para casa. Ele estava mais fraco, mais magro, e seus olhos tinham perdido aquele brilho determinado que eu me lembrava desde criança. Em casa, sentado na nossa varanda simples, olhando para o horizonte onde ficavam os canaviais onde trabalhara a vida toda, ele parecia uma sombra do homem que fora. O que vai ser da gente agora, Antônia? Perguntou mamãe uma noite enquanto lavávamos juntas a louça do jantar. Os irmãos menores já estavam deitados, papai também, com a ajuda de um chá de erva cidreira que vovó Benedita fazia para ajudá-lo a dormir. Eu vou cuidar de vocês, mãe, respondi, com uma convicção que vinha não sei de onde. Vou pedir aumento aos patrões, vou trabalhar mais, e o João também já está ajudando. A gente vai dar um jeito. Mas no fundo, eu sabia que não seria tão simples. O ordenado de uma empregada doméstica e um ajudante de jardinagem mal dava para sustentar uma família tão grande, principalmente agora com os gastos extras de remédios e cuidados que papai precisaria. Foi durante esses dias difíceis que percebi que não tinha visto Pedro desde o nosso encontro na quermesse. Com a notícia do acidente de papai, eu tinha partido às pressas, sem ter como avisá-lo de nada. Será que ele tinha ido à casa dos patrões me procurar? Será que pensava que eu tinha desistido do nosso encontro de domingo? A ideia me angustiava, mas com tantas preocupações mais urgentes, acabei deixando esse pensamento de lado. Depois de quase 1 mês em casa, percebi que precisava voltar para a cidade. O dinheiro estava acabando, e sem meu trabalho, a situação só iria piorar. Além disso, estava preocupada com João, que tinha ficado sozinho na casa dos patrões. A despedida foi dolorosa. Mamãe, já tão cansada com tudo, ainda teve que encontrar forças para sorrir e dizer que ficaria tudo bem. Papai, sentado na cadeira da varanda com o braço que não existia mais ainda doendo. Como é que pode doer algo que não está lá? Eu me perguntava. Apenas assentiu quando me despedi. Cuida da sua mãe. Foi tudo que disse, a voz fraca, quase um sussurro. Meus irmãos menores choraram, agarrados na minha saia,
sem entender direito por que eu tinha que ir embora de novo. Trago doce na próxima visita, prometi, como sempre fazia, tentando ver sorrisos entre as lágrimas. Voltei para a cidade com o coração pesado, mas determinada a trabalhar mais, a ganhar mais, a encontrar uma solução para aquela situação difícil. Quando cheguei na casa dos patrões, fui recebida por João com um abraço forte. Meu irmãozinho, em apenas um mês, parecia ter crescido, amadurecido. Não era mais o menino doente e frágil que eu tinha trazido para a cidade. Estava se tornando um rapaz, com responsabilidades, com preocupações. Como está papai? Foi a primeira pergunta dele. Vai melhorar, respondi, sem muita convicção. E você, como está? Os patrões te trataram bem? Sim, a patroa foi muito boa comigo. E tem uma coisa, Antônia. Alguém veio te procurar várias vezes enquanto você estava fora. Meu coração deu um pulo. Quem? Aquele moço das entregas, o Pedro. Ele parecia bem preocupado. Senti um calor subir pelo rosto. Então Pedro tinha me procurado. Não tinha me esquecido. Esse pensamento, mesmo em meio a tantas preocupações, trouxe um pequeno raio de luz para meu coração cansado. No dia seguinte, voltei à rotina de trabalho na casa. A patroa, para minha surpresa, tinha sido compreensiva com minha ausência prolongada e até elogiou João, dizendo que ele tinha ajudado bastante nas tarefas enquanto eu estava fora. E foi na sexta-feira, dia das entregas, que eu finalmente revi Pedro. Quando ouvi a carroça chegando, meu coração disparou. Fui atender a porta com as mãos trêmulas, sem saber exatamente o que dizer, como explicar minha partida repentina. Mas não precisei explicar. Assim que me viu, Pedro largou as sacolas de compras no chão e me abraçou, ali mesmo, na porta da casa dos patrões, sem se importar se alguém podia ver. Antônia, disse ele, segurando meus ombros e me olhando nos olhos. Fiquei tão preocupado. O João me contou do acidente do seu pai, mas eu não sabia quando você voltaria, se voltaria. Sua voz estava embargada de emoção, seus olhos brilhavam de um jeito que me derretia por dentro. Naquele momento, entendi que aquele rapaz simples, aquele entregador de mercado, realmente se importava comigo, de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Estou aqui agora, consegui dizer, lutando contra as lágrimas que teimavam em vir. Nos dias que se seguiram, Pedro se tornou meu apoio, meu conforto. Nos domingos, quando eu não podia ir visitar minha família por causa da distância e do custo da viagem, ele aparecia e me levava para passear, para esquecer um pouco dos problemas. Me contava histórias engraçadas das entregas que fazia. Me fazia rir mesmo quando eu achava que não tinha mais risos dentro de mim. E foi numa dessas tardes de domingo, sentados num banco da praça, enquanto a tarde caía suavemente, que Pedro pegou minha mão entre as suas e, olhando nos meus olhos, disse as palavras que mudariam novamente o rumo da minha vida. Antônia, eu sei que não tenho muito a oferecer. Sou um simples entregador, não tenho casa própria ainda, vivo de aluguel num quartinho pequeno. Mas tenho meus sonhos, minha vontade de trabalhar e, principalmente, tenho um amor enorme por você. Casa comigo? O mundo pareceu parar por um instante. Eu, Antônia, a menina do interior que saiu de casa aos 14 anos para trabalhar como empregada, que carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar a sustentar a família, de repente me via diante de uma possibilidade que nunca tinha imaginado para mim. O amor, o casamento, uma família própria. Mas junto com a alegria veio a dúvida, a preocupação. Como poderia pensar em me casar, em começar uma vida nova, quando minha família precisava tanto de mim? Como poderia ser feliz sabendo que papai estava doente, que mamãe se desdobrava para cuidar da casa e dos filhos menores, que o dinheiro que eu mandava fazia tanta falta? Pedro, comecei, sem saber como expressar tudo o que estava sentindo. Não precisa responder agora, disse ele, apertando gentilmente minha mão. Pense com calma. Sei que sua família precisa de você e prometo que, se aceitarem, vou ajudar no que puder também. Podemos começar devagar, juntar um dinheiro, planejar as coisas. Aquela noite, deitada no meu quartinho na casa dos patrões, fiquei olhando para o teto, perdida em pensamentos.
O pedido de Pedro tinha mexido comigo mais do que eu esperava. Não era apenas a proposta de casamento em si, mas o que ela representava. A chance de ter minha própria vida, meu próprio lar, alguém para amar e ser amada. Ao mesmo tempo, a imagem de papai sentado na varanda, olhando para o braço que não existia mais, e de mamãe, cada dia mais cansada e preocupada, não saía da minha cabeça. Como eu poderia abandoná-los justamente agora? João, que sempre foi meu confidente, percebeu minha inquietação quando nos encontramos na cozinha na manhã seguinte. O que foi, Antônia? Parece que não dormiu bem. Pedro me pediu em casamento, confessei, baixinho, para que ninguém mais ouvisse. Os olhos do meu irmão se arregalaram de surpresa. Depois um sorriso largo tomou conta do seu rosto. Isso é ótimo. Ele é um bom sujeito, trabalha duro, gosta de você de verdade. Mas e nossa família, João? Como posso pensar em me casar agora, com tudo o que está acontecendo? Com papai daquele jeito, mamãe precisando de ajuda, o dinheiro curto. João ficou me olhando por um tempo, como se estivesse pensando no que dizer. Depois, com uma maturidade que me surpreendeu, colocou a mão no meu ombro e falou: Antônia, você já fez tanto por todos nós. Saiu de casa ainda menina para trabalhar e ajudar. Cuidou de mim quando eu estava doente. Trouxe-me para cá para ter uma vida melhor. Não acha que merece um pouco de felicidade também? Suas palavras me pegaram de surpresa. Não esperava ouvir algo assim do meu irmão mais novo, que até outro dia me parecia uma criança. Mas e papai? E mamãe? Como vou dizer para eles que quero me casar agora, justo quando mais precisam de mim? Perguntei, sentindo o peso da culpa em cada palavra. Vamos pensar numa solução juntos, respondeu João. Quem sabe eu consigo um trabalho melhor, ganhar mais? Já estou aprendendo bem com seu Joaquim e a patroa disse que talvez possa me ajudar a entrar na Escola Técnica de Agricultura no próximo ano. A conversa com João plantou uma sementinha de esperança no meu coração. Talvez fosse possível conciliar as coisas. Talvez eu pudesse ter minha própria felicidade sem abandonar minha família. No domingo seguinte, quando encontrei Pedro novamente, ainda não tinha uma resposta definitiva para dar. Mas contei a ele sobre minhas preocupações, sobre o peso que sentia nos ombros, sobre o medo de não conseguir ajudar minha família se me casasse. Entendo tudo isso, Antônia, disse ele, segurando minhas mãos entre as suas. E quero que saiba que, se aceitar se casar comigo, sua família será minha família também. Vamos ajudá-los juntos, vamos encontrar um jeito. A sinceridade nos olhos dele me comoveu. Pedro não estava apenas me pedindo em casamento, estava se oferecendo para compartilhar minhas responsabilidades, meus problemas, minha vida inteira. Deixa eu pensar mais um pouco, pedi. Preciso conversar com meus pais antes de dar uma resposta. Ele concordou, respeitoso como sempre. Nos despedimos com um beijo tímido, o primeiro nos lábios, que me deixou com o coração acelerado e as bochechas quentes. Naquela mesma semana, pedi um dia de folga à patroa para ir visitar minha família. Precisava ver como estavam todos, principalmente papai, e também queria conversar sobre o pedido de Pedro. Cheguei em casa no final da tarde, carregando alguns mantimentos que tinha comprado com meu ordenado e um pacote de balas para os irmãos menores, como sempre fazia. Mamãe me recebeu com aquele abraço apertado de sempre, os olhos brilhando de alegria por me ver. Como está papai? Perguntei logo que entrei. Um pouco melhor, respondeu ela, abaixando a voz. Pelo menos já está saindo um pouco da cama, senta na varanda nos dias de sol, mas continua quieto, fechado. Você sabe como ele é. Vi papai sentado na cadeira de sempre, olhando para o horizonte. Parecia mais velho, mais abatido, mas ao me ver, um leve sorriso surgiu em seu rosto cansado. Minha filha, disse ele, estendendo o braço que lhe restava para me abraçar. Aquela noite, depois que os pequenos foram dormir, sentei com mamãe e papai na cozinha, à luz fraca de um lampião, e contei sobre o pedido de Pedro. Falei sobre como ele era, trabalhador, honesto, respeitador. Falei dos planos que ele tinha de economizar para abrir seu próprio negócio um dia. E falei também das minhas dúvidas, do medo de não poder mais ajudá-los como antes se me casasse. Mamãe ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos em mim, as mãos ocupadas remendando uma camisa velha. Papai,
que geralmente não se metia muito nesses assuntos de mulheres, como dizia, também ouviu sem interromper. Quando terminei, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, para minha surpresa, foi papai quem falou primeiro. Filha, desde que você saiu daqui para trabalhar na cidade, não passou um dia sem que eu sentisse o peso de ter deixado você ir tão cedo. Uma menina de 14 anos, trabalhando em casa de estranhos. Sua voz falhou um pouco, e ele pigarreou antes de continuar. Se tem uma coisa que este acidente me ensinou, disse ele, olhando para o lugar onde deveria estar seu braço direito, é que a vida é curta e incerta demais para adiarmos nossa felicidade. Se este rapaz é bom como você diz, se ele te respeita e quer construir uma vida contigo, então tem a minha bênção. Fiquei sem palavras. Nunca tinha ouvido meu pai falar tanto de uma vez, nem expressar seus sentimentos dessa maneira. Olhei para a mamãe, esperando sua reação. Ela largou o remendo que fazia, enxugou uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto enrugado e disse: Seu pai tem razão, minha filha. Você já sacrificou tanto por nós. Merece sua chance de ser feliz. Quanto a nos ajudar, bem, Deus nunca fechou uma porta sem abrir uma janela. O João já está trabalhando, os outros vão crescendo. Vamos nos virar. Aquela noite, deitada no mesmo colchão de palha da minha infância, senti uma mistura de emoções que mal cabia no peito. Alívio por ter a bênção dos meus pais, alegria pela possibilidade de uma vida nova com Pedro, mas também uma pontada de apreensão pelo futuro incerto que nos aguardava. Voltei para a cidade no dia seguinte, com a decisão tomada no coração. No domingo, quando encontrei Pedro na praça, como já era nosso costume, nem precisei dizer nada. Ele viu em meus olhos a resposta que esperava. Você aceita? Perguntou mesmo assim, querendo ouvir de minha boca. Aceito, respondi, sentindo como se uma comporta se abrisse dentro de mim, deixando a felicidade fluir livremente. Pedro me abraçou ali mesmo, no meio da praça, rodopiando comigo nos braços enquanto ria alto, chamando a atenção das pessoas que passavam. Eu, que sempre fui tão discreta, tão contida, me permiti rir junto, sentindo-me leve como há muito não me sentia. Os meses que se seguiram foram de preparativos simples, mas feitos com tanto amor que pareciam grandiosos. Pedro alugou uma casinha pequena nos arredores da cidade, com um quintal onde eu logo planejei fazer uma horta como a que mamãe tinha em casa. Aos poucos, com o que conseguíamos economizar, compramos o básico: uma cama, uma mesa com 2 cadeiras, alguns utensílios de cozinha. A patroa, quando soube do meu casamento, foi generosa a seu modo. Me deu de presente um jogo de lençóis e algumas panelas que não usava mais, além de me prometer que poderia continuar trabalhando na casa dela mesmo depois de casada, se eu quisesse. João estava cada vez mais firme no seu trabalho com seu Joaquim e agora frequentava a escola técnica nos finais de tarde, como a patroa tinha prometido. Ver meu irmão crescendo, estudando, tendo oportunidades que eu não tive, era uma das minhas maiores alegrias. É engraçado como a vida às vezes toma rumos que nunca imaginamos. Eu, que saí de casa aos 14 anos para ser empregada doméstica, agora, aos 20, estava prestes a me casar, a ter meu próprio lar. Não era rica, claro, nem nunca seria. Mas tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar: amor, respeito, a chance de construir uma vida ao lado de alguém que me via não como uma criada, mas como uma companheira. Nosso casamento foi simples, na pequena igreja da cidade. Minha família veio toda, inclusive papai, que fez questão de me levar ao altar, mesmo com dificuldade para se equilibrar com apenas um braço. Mamãe chorou durante toda a cerimônia, mesclando lágrimas de alegria com as de saudade antecipada, pois sabia que agora eu estaria ainda mais distante do dia a dia deles. Pedro estava lindo naquele dia, com uma camisa branca emprestada do irmão e cabelos bem penteados. Seus olhos brilhavam quando me viu entrar na igreja, com meu vestido simples que a patroa tinha me ajudado a comprar. Não era um vestido de princesa, como o da filha dela quando se casou, mas para mim era o mais bonito do mundo. Após a cerimônia, fizemos uma pequena festa no quintal da nossa casinha nova. Os vizinhos ajudaram, cada um trazendo um prato,
Arroz, feijão, uma galinha assada, um bolo simples. Comadre Daisy apareceu com um vinho caseiro que seu marido fazia, e todos brindaram a nossa felicidade. Naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos em nossa casa, Pedro me abraçou com uma ternura que me comoveu até as lágrimas. Agora você é minha família, Antônia, disse ele. E eu prometo cuidar de você como você sempre cuidou dos seus. Nos anos que se seguiram, mantive minha promessa de continuar ajudando minha família. Pedro, como prometera, assumiu essa responsabilidade comigo. Nos finais de mês, separávamos uma parte do nosso ganho para mandar para mamãe e papai, ajudando nas despesas com remédios e com a educação dos menores. João, meu irmãozinho que chegou tão doente à cidade, agora era um jovem forte, estudado, com uma profissão. Conseguiu um bom emprego numa fazenda modelo da região, graças aos estudos na escola técnica, e também mandava dinheiro para casa regularmente. Papai nunca mais trabalhou no canavial, claro. Mas aos poucos foi aprendendo a fazer outras coisas, mesmo com apenas um braço. Começou a trançar palha, fazendo esteiras e chapéus que mamãe vendia na feira. Não era muito, mas ajudava. E mais importante, devolveu a ele um pouco da dignidade que o acidente tinha levado. Quanto a mim e Pedro, continuamos trabalhando duro, economizando, sonhando. Ele conseguiu um emprego melhor numa transportadora maior, depois virou motorista de caminhão, ganhando um pouco mais. Eu continuei trabalhando na casa da patroa por algum tempo, até que... Sabe aquele momento em que você sente que sua vida vai mudar para sempre? Pois eu senti isso quando descobri que estava esperando nosso primeiro filho. Foi uma alegria tão grande, tão completa, que me fez entender finalmente o que mamãe sempre dizia: que filho é uma bênção, mesmo quando vem em tempos difíceis. Pedro ficou tão feliz com a notícia que saiu contando para todos os vizinhos antes mesmo que eu pudesse pedir segredo. Em pouco tempo, a rua inteira sabia que estávamos esperando um bebê, e as mulheres mais velhas já vinham com conselhos, com histórias, com ofertas de ajuda. Foi então que decidi deixar o trabalho na casa da patroa. Não foi uma decisão fácil, depois de tantos anos, mas sentia que precisava me dedicar à minha própria casa, à minha própria família que estava começando. A patroa entendeu, à sua maneira. Me deu algumas roupinhas de bebê que tinha guardado dos filhos e me desejou sorte. Senti que, apesar de todas as diferenças entre nós, havia um respeito mútuo que se construiu ao longo daqueles anos. Veja só como a vida dá voltas. Aquela menina assustada de 14 anos, que saiu de casa com uma trouxa pequena de roupas para trabalhar como empregada, agora aguardava a chegada do seu próprio filho, na sua própria casa, ao lado do homem que amava. Não tinha riquezas materiais, é verdade, mas tinha conquistado algo muito mais valioso: o direito de sonhar, de ter esperança, de construir um futuro diferente. E foi aí que me dei conta de que histórias como a minha precisam ser contadas. Não por serem extraordinárias ou emocionantes, mas por serem comuns, por acontecerem todos os dias com tantas Antônias por aí, tantas meninas que saem cedo de casa para trabalhar, tantas famílias que se separam pela necessidade, tantos sacrifícios feitos por amor. Talvez você, que está me ouvindo agora, também tenha sua própria história de luta, de superação, de pequenas vitórias cotidianas que ninguém aplaude, mas que constroem uma vida digna. Se for assim, saiba que não está sozinho, que fazemos parte de uma grande teia invisível de pessoas comuns que, com trabalho, perseverança e amor, seguem em frente apesar das dificuldades. O tempo foi passando e nossa família cresceu. Nosso primeiro filho foi um menino que chamamos de José, em homenagem ao meu pai. Quando coloquei aquele bebezinho nos braços do meu velho pai, vi lágrimas nos olhos dele pela primeira vez na vida. Com seu único braço, ele segurou o netinho com tanto cuidado, tanto amor, que meu coração quase não aguentou de tanta emoção. Ele tem a sua testa, Antônia, disse papai, com a voz embargada, e os olhos vivos, como os seus quando era pequena. Mamãe, que já estava mais curvada pelos anos de trabalho duro, ganhou uma nova energia com a chegada do neto. Sempre que podia, vinha nos visitar, trazendo ervas para fazer chá para o bebê,
ensinando-me receitas de papinhas, mostrando como enrolar bem as fraldas de pano. Mãe, a senhora já criou tantos filhos, merecia descansar um pouco agora, eu dizia, vendo-a se desdobrar para ajudar mesmo cansada. Que nada, filha. Cuidar de neto é diferente, é só a parte boa, respondia ela, rindo enquanto ninava o pequeno José. Mas a vida tem seus próprios planos, que nem sempre correspondem aos nossos. Quando José tinha apenas 2 anos, mamãe adoeceu. Foi rápido, uma febre forte que não cedia, uma tosse que tirava seu fôlego, uma fraqueza que a consumia dia após dia. Fizemos o que pudemos, levamos ao médico da cidade, demos os remédios receitados, rezamos noites inteiras. Mas mamãe, que já tinha dado tanto de si pela vida, partiu numa madrugada chuvosa de inverno, segurando a mão de papai e com 1/3 enrolado nos dedos. Seu enterro foi simples, como ela sempre foi. Meus irmãos todos vieram, alguns trazendo seus próprios filhos. A comunidade inteira apareceu para se despedir daquela mulher que, mesmo na pobreza, sempre tinha um prato de comida para oferecer a quem batesse em sua porta. Papai, já enfraquecido pela idade e pela perda do braço, pareceu murchar ainda mais com a partida de mamãe. Era como se uma parte dele tivesse ido embora junto com ela. Foram 50 anos juntos, disse ele, olhando para o retrato dela na parede da sala. 50 anos dormindo e acordando ao lado dela, ouvindo sua voz, sentindo seu cheiro. Nós nos revezamos para cuidar dele. Eu ia sempre que podia, levando os netos que eram sua maior alegria. Antônio, meu irmão, se mudou para a casa da roça para ficar mais perto. Os outros ajudavam como podiam, com dinheiro, com visitas, com carinho. 3 anos depois da partida de mamãe, nasceu nossa Maria. Uma menina de bochechas gorduchas e sorrisinho fácil, que conquistava qualquer um. Pedro babava pela filha, dizia que era igualzinha a mim, e que por isso era a coisa mais linda desse mundo. Nossa vida não era fácil, claro. Criar 2 filhos pequenos, manter a casa, continuar ajudando minha família. Tudo isso exigia muito trabalho, muita economia, muitos sacrifícios. Mas éramos felizes à nossa maneira, com o pouco que tínhamos. Pedro continuava sonhando em ter seu próprio negócio algum dia. Foi juntando dinheiro, centavo por centavo, guardando numa lata de goiabada que escondia embaixo da nossa cama. Um dia, Antônia, vou ter minha própria vendinha, dizia ele, contando as moedas à noite. Não vou precisar trabalhar para os outros. Vou ser meu próprio patrão. E você vai me ajudar a atender os fregueses, vai ver. Eu sorria, apoiando seu sonho, embora no fundo achasse que levaria anos até conseguirmos juntar dinheiro suficiente. Mas Pedro tinha uma determinação que me inspirava, uma fé no futuro que nem as dificuldades conseguiam abalar. Enquanto isso, meu irmão João continuava prosperando. De ajudante de jardinagem, passou a técnico agrícola, depois conseguiu um emprego ainda melhor como administrador numa fazenda grande da região. Estudava à noite, trabalhava de dia e sempre arranjava um jeito de mandar dinheiro para ajudar papai e os irmãos mais novos. Foi graças a ele que meus irmãos mais novos puderam estudar mais do que eu e ele tínhamos estudado. Antônio, o mais velho depois de João, chegou até a fazer um curso técnico de mecânica e arranjou um bom emprego numa oficina da cidade. Maria e Luzia, as meninas do meio, aprenderam costura e bordado e trabalhavam em casa, fazendo enxovais de bebê por encomenda. Só os 2 menores, Francisco e Benedito, ainda estavam na escola. Mas agora, com tantos filhos contribuindo, mesmo que pouco, a vida em casa tinha melhorado bastante. Papai continuava com suas esteiras e chapéus de palha, e aos poucos ia se virando. Quando nosso José completou 7 anos e Maria 4, aconteceu algo que mudou o rumo da nossa vida. Pedro chegou em casa num dia de sábado, mais animado do que eu jamais tinha visto. Seus olhos brilhavam, suas mãos tremiam de excitação. Antônia, você não sabe. O seu Miguel, da venda, quer se aposentar. Está querendo vender um negócio com tudo dentro e me ofereceu primeiro, antes de anunciar para mais alguém. Meu coração deu um pulo. A venda do seu Miguel era um bom negócio, pequeno, mas firme, com freguesia certa.
Mas Pedro, e o dinheiro? Quanto ele está pedindo? Pedro contou uma quantia que fez meus joelhos fraquejarem. Era muito mais do que tínhamos conseguido juntar em todos aqueles anos. Eu sei, disse ele, vendo minha expressão. Mas o seu Miguel disse que posso dar a entrada com o que temos e depois ir pagando aos poucos, com o lucro da própria venda. A proposta era tentadora, mas também assustadora. E se não dessemos conta? E se o negócio não fosse tão bom quanto parecia? E se acabássemos endividados, perdendo até o pouco que tínhamos conseguido juntar? Passei a noite em claro, pensando, pesando os prós e contras. Pedro dormia ao meu lado, um sono tranquilo de quem já tinha tomado sua decisão no coração. Olhei para ele, para seu rosto sereno, para as mãos calejadas de tanto trabalho, e pensei em todos os sonhos que ele tinha adiado por minha causa, para me ajudar a cuidar da minha família. Na manhã seguinte, quando ele acordou, eu já estava de pé, preparando o café. Vamos fazer isso, disse, servindo uma xícara para ele. Vamos comprar a venda do seu Miguel. Papai faleceu quando nosso José tinha 12 anos. Foi uma partida serena, em casa, cercado pela família que tanto amava. Nos seus últimos momentos, ele segurou minha mão com força surpreendente para um homem de idade tão avançada e disse: "Você me deixou orgulhoso, filha, muito orgulhoso." Foram as últimas palavras dele e as guardarei para sempre no coração. No enterro, olhando para aquele caixão simples descendo à terra, pensei em como papai tinha sido um homem de poucas palavras, mas de muitos exemplos. Foi com ele que aprendi o valor do trabalho honesto, da perseverança, da dignidade mesmo nas maiores dificuldades. Com a partida de papai, senti que um ciclo se fechava. Agora eu e meus irmãos éramos a geração mais velha da família, os guardiões das memórias, das histórias, das tradições. A casa da roça onde cresci acabou sendo vendida, pois ninguém da família tinha como manter o lugar. Foi doloroso ver aquele pedaço da nossa história passar para mãos estranhas, mas a vida continua, e os verdadeiros tesouros, as memórias, o amor, os ensinamentos, esses ninguém podia levar de nós. O tempo foi passando, os cabelos foram ficando brancos, as mãos mais enrugadas, o passo mais lento. Pedro e eu envelhecemos juntos, vendo nossos filhos se tornarem adultos, seguirem seus próprios caminhos. José formou-se professor, realizando um sonho que nem sabíamos que tínhamos. Vê-lo ensinando crianças, passando conhecimento adiante, era uma alegria imensa para nós. Maria casou-se com um bom rapaz da região e abriu um pequeno ateliê de costura, onde criava roupas e bordados que faziam sucesso na cidade. A venda continuou sendo nosso sustento, nosso orgulho, nossa realização. Com o tempo, fomos delegando mais responsabilidades aos funcionários mais jovens, preparando-nos para uma aposentadoria tranquila. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena ser vivida. Não foi fácil, teve seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Mas foi uma vida honesta, uma vida de trabalho e amor, uma vida construída dia após dia com as próprias mãos. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho àquela menina de 14 anos que saiu de casa com uma trouxa pequena de roupas e o coração apertado, diria apenas: confia, vai dar certo, porque deu. De uma maneira que aquela menina nunca poderia imaginar, mas deu. As dificuldades que pareciam montanhas intransponíveis se tornaram apenas parte da paisagem de uma vida bem vivida. Os sacrifícios que pareciam tão dolorosos renderam frutos que alimentaram gerações. E agora, sentada na varanda da minha casa, vendo meus netos brincarem no quintal, sinto uma paz que só vem com a certeza de que, apesar de todos os pesares, fiz o melhor que pude com o que a vida me deu. Trabalhei com estas mãos já enrugadas, amei com este coração que ainda bate forte e construí, tijolo por tijolo, uma história que vale a pena ser contada. Porque histórias como a minha, de pessoas comuns enfrentando dificuldades comuns com coragem e determinação, são as histórias que verdadeiramente tecem o grande tecido da vida. Não são histórias de heróis ou de grandes feitos, mas de pequenas vitórias diárias, de persistência silenciosa,
de amor que se mostra mais em atos do que em palavras. E se você, que me ouviu até aqui, encontrar algo de valor nestas memórias simples de uma empregada doméstica que se tornou comerciante, que se tornou mãe, avó e finalmente uma senhora de cabelos brancos com histórias para contar,